Então, meninas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou aqui com um novo vídeo e hoje vim falar sobre o porquê eu não adoto, o porquê eu não adotei, se eu penso, se eu não penso. Muitas meninas perguntam: "Ah, Angela, por que você não tenta adoção?" E eu vim falar pra vocês o porquê eu não adotei ainda, ou porque eu não falei pra vocês. Eu já tenho um vídeo aqui falando sobre isso, que realmente eu tenho um desejo, eu tenho vontade, mas o porquê? Eu não sei se todos vocês irão entender o meu pensamento sobre isso, mas eu espero que vocês entendam. Então, Deus me fez uma promessa que daria meu filho. Há muitos anos atrás, já tinha descoberto que eu tinha um cisto, entrei no desespero, porque é normal nós entrarmos num desespero, né, de saber, ai meu Deus, o que vai acontecer daqui pra frente. Eu lembro que eu estava num culto, acredite você ou não, se você não é cristão, não acredita em profecias, não tem problema, mas eu acredito que eu tenho um Deus que pode falar comigo no momento que Ele quiser e que a minha vida é guiada por Ele. Então, se Ele falou, eu creio que vai acontecer. E eu estava num culto muito angustiada e eu falei com Deus. Eu falei com Deus no banco e essa pessoa não estava nem próximo de mim, estava bem longe mesmo. Tipo assim, eu estava nas irmãs e ela estava lá no banco, lá de trás, próximo à porta. E eu falei com Deus. Falei: Deus, será que eu não vou ser mãe? Será que eu não vou ter esse desejo? Será que eu não vou ter conseguir realizar esse sonho de ser mãe? Eu tenho tanta dificuldade, Senhor, mas eu creio que o Senhor pode. Comecei a falar com Deus em pensamento. Olha como Deus é maravilhoso. Comecei a conversar com Deus. Falei: Deus, olha quantos anos eu busco o Senhor por este milagre. Quantas pessoas já receberam, eu ainda estou aqui nessa espera. Será que é da tua vontade que eu consiga este milagre? E nesse dia um pastor estava pregando sobre, era um culto de família, que é o culto, né, que até mexe com a gente, né, que, nossa, é um culto de família e eu não tenho uma família ali formada, e ele estava pregando num culto de família e toda hora ele me olhava. Eu falei: mas por que esse pastor tanto me olha e não fala nada? E eu mesmo assim continuei, fechei os olhos, comecei a clamar a Deus, falar com Deus na minha mente, assim, por pensamento. E ele me olhando, me olhando, me olhando. Tá, até aí nada, né? Ele não falou nada, eu continuou o culto e antes do apelo ele falou assim, ele não falou diretamente pra mim, mas eu recebi porque era o que eu estava falando com Deus. Ele falou assim: ó, tem pessoas, ela não falou uma pessoa, tem pessoas aqui falando com Deus, e sua boca não consegue sussurrar as palavras, mas em pensamento tem clamado a Deus por algo, uma cura. Olha como Deus sabe dos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos só Deus tem poder de sondar. Porque às vezes você tá com uma vontade de fazer muita coisa. Ai, Senhor, eu preciso amanhã, eu preciso ir naquela porta de emprego e eu preciso. Quando você fala isso em voz alta, o inimigo ele escuta. E o que ele faz? Ele bota barreiras na sua frente. Você atrasa um ônibus, você perde um ônibus, você não consegue achar o que você quer do documento. Então, assim, o inimigo põe empecilhos. Mas quando você fala que para Deus, só Deus tem poder de sondar a sua mente. Então, aprenda a fazer isso, vai ver só como as coisas passarão a dar certo na sua vida. Então, assim, e ele falou que não sei a palavra, mas que Deus estava ouvindo e era uma cura. E que era para crer naquela cura. E era o que eu estava clamando ao Senhor, pedindo a Deus uma cura. Até aí, tá, eu louvei o Senhor por Ele ter me respondido, ter falado comigo. E no final do culto, uma irmã chegou pra mim, me abraçou no final do culto e falou que Deus ia conceder o desejo do meu coração. E que era muito próximo, estava muito perto. Só que Deus tinha algo ainda a trabalhar na minha vida. Entendeu? Deus tinha algo a trabalhar antes de considerar a minha vitória, que Deus estava me preparando. Porque às vezes Deus faz isso com a gente, Deus nos prepara antes de conceder aquilo que a gente tanto quer.
Porque quando Deus ele vai nos moldando, né, nos preparando, quando a nossa vitória chegar, a gente vai saber lidar com aquela situação. E tá, e ela me abraçou e me falou tudo aquilo e eu louvei ao Senhor. Porque às vezes a gente pensa que a gente está tão só, né, que Deus não está nos vendo, que nossos pensamentos às vezes estão falando com Deus e falar, será que Deus está nos ouvindo? Mas que nós possamos tirar todas as dúvidas, tira a dúvida do seu coração e crer somente no Senhor. Então muitas pessoas me perguntam, mas por que você não adota? Eu não, gente, eu não ainda corri atrás de uma adoção, pois eu creio que Deus falou comigo, não foi uma vez, foi várias vezes, que vai conceder o desejo do meu coração. Então, se eu entrar na fila da adoção, isso é o meu pensamento, se eu entrar na fila da adoção, agora, não que eu não queira adotar, que mesmo que eu tenha um filho e que eu queira adotar, entendeu? Eu acho assim que se eu entrar na fila, correr atrás da adoção, é como eu estivesse desacreditando que Deus pode fazer um milagre na minha vida. E se Ele prometeu, eu creio que Ele irá cumprir. Depois que eu engravide, eu queira adotar, é outra coisa. Eu tenho amor, sendo meu filho ou não, de sangue, eu vou amar, eu tenho certeza disso. Por isso que eu ainda não entrei na fila da adoção, não corri atrás. Há um tempo atrás, como eu estava muito desesperada, assim, né, aquela, meu Deus, que a inseminação não daria certo, só a fertilização é super caro, eu corri, procurei um pouco na internet, como que era esse processo todo e tal, mas eu acalmei meu coração, porque é como eu estivesse desistindo do que o Senhor me prometeu, e eu creio na promessa dele, entendeu? Chega mais à frente, que eu tenha um filho, e eu quero adotar, entendeu? Aí eu adoto, mas não agora exatamente, por um tempo, há um tempo. A palavra de Deus diz que há um tempo determinado por Deus. E se nesse tempo de Deus, Deus não for da vontade dele, mas eu acredito que seja da vontade dele que eu tenha filho, aí sim eu corro para adoção. Mas quando eu falar assim, não, é impossível, eu não tenho mais óvulos, meu esposo não tem mais esperma, então aí assim a gente corre para adoção. Mas quanto à esperança, eu creio que Deus pode fazer um milagre em minha vida. E eu creio assim. Então é isso, meninas. Eu espero ter respondido a pergunta de muitas pessoas que perguntam por que eu não vou para adoção. Mas é porque eu creio que Deus me prometeu e Ele irá cumprir. Não foi só uma vez, foi várias vezes. Se você não acredita, lamento, mas eu acredito, tenho muita fé que eu tenho um Deus que é poderoso e que Ele existe e que Ele me prometeu. E no tempo certo Ele irá cumprir. Não só na minha vida, como na tua vida. Eu também creio que Deus tem promessa na sua vida. E eu creio que Deus irá também cumprir no tempinho dEle, no tempo certo e determinado por Ele. Como a gente sempre fala, o que o ouvido não ouviu, o que os olhos não viram, o ouvido não ouviu e nem chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Talvez não seja nessa terra terrena, né, que seja lá no céu, melhor ainda, mas que possamos não desistir do que Deus sonhou para nós, tá bom? Eu espero ter respondido as perguntas de algumas meninas. Um beijo, fique com Deus, até a próxima, tchau!